Fala galera, aqui é o professor Meca do CPV Vestibular e sejam muito bem-vindos ao nosso portal. Eu vou comentar a FUVEST 2012, prova de Física. Vamos lá ver o que foi a FUVEST 2012. Na verdade, a provinha da FUVEST 2012 não apresentou surpresas pra gente, continuou sendo esse vestibular tradicional, né, predominando mecânica, eletricidade, duas questõezinhas aí de termologia, totalmente esperada aí a prova da FUVEST de Física. Então vamos dar uma olhadinha aí nas questões deste ano. Vamos lá. Primeira questão, turminha, que você enfrentou aí na prova V, era uma questãozinha de um mobile, uma questão de estática, em que havia 3 elefantinhos pendurados. Questão tranquilinha, era só notar que o fio de cima tinha que aguentar o peso dos 3 elefantes. O fio do meio tinha que aguentar o peso dos 2 elefantes de baixo. E o fio de baixo tinha que aguentar apenas o peso de um elefante. O aluninho tinha que ficar esperto de passar a massa que estava em gramas para quilogramas. Ok? A próxima questão, que era a questãozinha de número 81, da prova V, era uma questão sobre colisão. Era uma esfera, batia no chão e retornava. Turminha, o coeficiente de restituição é dado pela raiz quadrada da relação entre as alturas, ou seja, de H1 sobre H0. A FUVEST definiu o coeficiente de restituição como a velocidade ao quadrado de afastamento sobre a velocidade de afastamento ao quadrado sobre a velocidade de aproximação ao quadrado. O correto seria a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, e não ao quadrado. O aluno que seguiu o que estava no quadro note a dot chegaria na alternativa D de 0,51. Porém, o aluno que resolveu, utilizando o conceito de coeficiente de restituição correto, que é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, chegou numa resposta que não existia. Portanto, no nosso ver, né, da equipe de professores do CPV Vestibulares, nós achamos que a FUVEST deveria eliminar essa questão aí, anular essa questão. O aluno que seguiu note a dot chegaria na alternativa que eles esperavam, que era justamente a alternativa D de dado, ok? Alternativa D aqui, ó. Opa, aqui, ó, D de dado, tá certo? Porém, o aluno que foi para o conceito correto não chegaria em nenhuma alternativa. Essa foi a única questão em que a FUVEST, de fato, pecou aí, né? A próxima questão era uma questão sobre sistema isolado, quantidade de movimento. Todo ano cai, questão esperada também. O aluno não tinha dificuldade, era só fazer a quantidade de movimento, tanto da Maria quanto da Luísa, né? A Maria soltando a bolinha, a Luísa agarrando a bolinha. Não tinha grandes dificuldades aí nesta questão também. A próxima questão é uma questão bonita, uma questão muito inteligente, uma questão sobre dilatação, em que dilatava a barra e mexia um ponteiro, tá certo? Como é que eu ia fazer isso, Meca? Usava o ΔL, L0, alfa, ΔT, acha a variação do comprimento, depois fazia uma semelhança de triângulo. Dá uma olhadinha aqui, ó, na nossa figurinha. Semelhança de triângulo, beleza? Não haveria dificuldade para chegar aí na alternativa C da prova V. A outra questão, uma questão batida já, uma questão sobre fibra ótica de ângulo limite. Bastava calcular o seno do ângulo limite, olhar na tabelinha e ver quanto que era esse ângulo aí, que era justamente 65 graus, que está na alternativa E de elefante. Ok? Questão 85. Era uma questão de termologia, uma questão bastante inteligente, né? Em que você tinha uma geladeira lá dentro de uma sala fechada. Inicialmente, quando eu abro a geladeira, ele vai resfriar a sala. Após eu fechar a geladeira, o que vai acontecer? Esse sistema, que é um refrigerador, ele vai, através do trabalho da compressão, mandar calor para a fonte quente. Então ele vai mandar calor para, de uma maneira forçada, da fonte fria vai para a fonte quente, que é aquela parte de trás da geladeira que todo mundo conhece. Quem nunca colocou um tênis para secar atrás da geladeira lá, não é? E isso acaba esquentando a sala em que está a geladeira, ok? Que essa era a resposta. Nós colocamos o esqueminha aí para você dar uma olhada. Questão 86, uma questão de meia-vida, pessoal. Já não é a primeira vez que cai questão de meia-vida, né, na FUVEST. Então, era só notar que havia 4 meia-vidas. Lembra que cada meia-vida diminui pela metade. Então, metade da metade da metade da metade. Tranquilo, questão clássica também, sem grandes dificuldades. Questão 87 era uma questão que falava sobre a geração de energia, né, em alta voltagem, porquê da transmissão em alta voltagem. Então, você tinha que fazer a potência na transmissão, achar a relação entre as correntes na transmissão e depois calcular o efeito Joule, né, a perda
né, o efeito Joule, energia elétrica se transformando em energia térmica aí, e vê que dava uma relação de 625 a potência 2 em relação à potência 1. A outra questão era uma questão sobre corda, né? Então ele tinha lá 2 cordas, te dava a equação de Taylor. Essa questão, você que prestou vestibular da PUC 2012, é a primeira questão da prova da PUC 2012. Lembra? Equação de Taylor, V é a raiz de T sobre mim. Caiu há 2 finais de semana aí, o aluninho que prestou, com certeza acertou essa questão na FUVEST, bastava olhar que o comprimento de onda era igual, tá certo? Porém, como a velocidade era diferente, a frequência também seria diferente, ok? Então, verdadeira só alternativa 2. Questão 89, penúltima questão da prova, era uma questão em que a FUVEST pedia para você identificar o tipo de campo presente nestas figurinhas aqui, ó. Então, vamos lá? Primeira figura é uma placa carregada positivamente. A segunda figura pode ser representada, por exemplo, por 2 cargas positivas que geram linhas de campo de afastamento. A terceira pode representar uma espira circular. Olha que desenho bonitinho aqui, ó, que a nossa editora fez, ó. Bonito desenho. A quarta figurinha pode representar um condutor retilíneo, ok? E aí a alternativa A de amor. Próxima questão, última da FUVEST, era uma questão pura de interpretação de texto e de gráfico. Ele dava um gráfico de força, trazia uma contextualização aí sobre a força que era realizada na coluna, e aí era só você analisar o gráfico e ver de acordo com o ângulo, né, o tipo de força que era aplicado. Dava para ver que o gráfico aqui, ó, repara aí, ó, ele é decrescente, o ângulo cresce e a força decresce. Tá ok? Bom, turminha, essa foi a FUVEST 2012. Espero todos vocês na segunda fase, tá ok? Forte abraço a todos. FUVEST, o que você fez naquela questão? Tchau!